pode ter a melhor ferramenta do mundo nas mãos, tá? O Walker, sem dúvida, hoje é a ferramenta mais poderosa de planejamento financeiro que a gente tem no mercado no país hoje. Mas você tem que fazer a sua parte em que sentido? O que que o cliente quer do outro lado? Ele quer se sentir seguro. Ele só quer segurança. Então, como é que você gera essa autoridade com o cliente? Antigamente, a gente tinha que fazer um planejamento patrimonial, enfim, era bem mais complexo, gastava horas, para o cliente começar a entender algumas dúvidas, né, ter algumas respostas, relacionadas à insegurança dele, para começar a se sentir seguro. Então, isso é muito do ser humano, né? Se você traz um problema para alguém e você vai bem na ferida dela, né, para essa pessoa, instintivamente ela vai entender que você, se você entende a dor, você tem a solução. Então, isso é uma das formas de gerar autoridade. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é entender que o nosso setor, o setor financeiro, né, de finanças, ele é um setor totalmente imaturo no país ainda. Então, a primeira coisa que tem que saber, conseguir gerar essa visão macro para o cliente entender em que lugar desse jogo ele se encontra. Você ajudá-lo a sempre entender em que lugar ele se encontra, porque no fundo o seu cliente só quer se sentir seguro. Ele quer ter base de comparação para questionar. Esse é o ponto. Então, quando a gente compara o setor financeiro, que é o setor que a gente atua, com os outros setores da economia, setor de vestuário, setor de turismo, setor de vamos lá, de automóveis, né, setor, é, é, enfim, a gente tem inúmeros setores hoje no país que fazem parte do nosso dia a dia, que são setores maduros. O que que é um setor maduro? Quando a pessoa tem base de comparação para questionar. Então, quando você vai comprar algum serviço, vai fazer algum investimento, vai fazer uma viagem, vai comprar uma roupa, vai comprar um carro, o que que você está fazendo? Você está trocando o seu dinheiro por algo. E quando o setor é maduro, igual o mercado imobiliário também, porque as pessoas às vezes têm muito mais facilidade, sentem muito mais seguros em investir em imóvel do que em ativos financeiros. Só porque ela tem base de comparação, porque o mercado imobiliário é um setor muito mais maduro que o setor financeiro. Então, base de comparação é, eu sei quanto custa, por exemplo, um metro quadrado no meu bairro. Eu não preciso ser especialista no ramo. Então, quando você tem base de comparação, instintivamente você protege o seu patrimônio de cilada, né, das armadilhas. Eu vou comprar um carro, eu sei quanto é que custa o carro popular. Eu não vou pagar R$ 200.000 num Gol, nem sei se existe mais Gol. Mas enfim, eu não preciso ser especialista. E assim sucessivamente. Eu sei quanto é que custa uma passagem aérea, eu sei quanto é que custa uma hospedagem no hotel, eu sei quanto é que custa uma calça, uma camisa, se eu for comprar num lugar que eu conheço. Então, o setor maduro é você ter base de comparação para questionar na hora de transformar o seu dinheiro em algo. E quando a pessoa vai fazer um investimento, o que ela está fazendo? Transformando o dinheiro dela num ativo. Só que ela não tem base de comparação. Logo, ela se coloca num lugar de insegurança, de espectador. E ela transfere toda essa insegurança de para quem? Para você. Né? Então, infelizmente, o relacionamento que tanto se fala entre profissional e cliente, né, ele não existe. Não existe. Tá? Na verdade, a única coisa que existe do lado do cliente é uma expectativa de retorno. Só que a gente vem de um país conservador, a gente vem de um país de altos juros, onde nunca se precisou de altas rentabilidades, riscos, para você ter ganhos satisfatórios. Então, o modelo de raciocinar das pessoas, esse é sempre o convite que eu vou fazer para vocês. Entender as pessoas, não culpá-las se algo não deu certo. Entender as pessoas. Então, a mentalidade hoje, o conceito das pessoas relacionado ao investimento bem feito, é aquela que toda vez que eu olho meu patrimônio, ele tem que estar maior do que a última vez que eu olhei. Porque é o conceito da renda fixa, é o conceito dos títulos pós-fixados, é o conceito que os bancos dominaram durante décadas, né? A própria poupança, toda vez que eu olho meu patrimônio, ele tem que estar maior do que a da última vez que eu olhei. É assim que meu cérebro entende se uma tomada de decisão de investimento está sendo boa ou não. Só que nós, né, assessores, planejadores, consultores, enfim, profissionais do mercado, normalmente a gente quer sofisticar a carteira dele para entregar mais valor. E isso não é um problema, isso é saudável. Na verdade, a volatilidade, essa oscilação é a única energia que existe hoje disponível para a gente fazer uma carteira render realmente acima da inflação, acima da renda fixa. Mas o cliente não entende oscilação, né? E aí a volatilidade, ela se transforma de maior aliada a maior inimiga. Porque quando cai ele está 2 vezes e meia mais triste, quando sobe ele fica feliz. Mas ele é só um espectador. E ninguém gosta de ser espectador, de nada. Quando você é espectador, você não tem controle sobre o resultado. Então, o cliente, por que que eu falo que não tem relacionamento? Porque você pode ligar para ele toda semana.
Você pode falar com ele todo mês, enfim. Chegar final do ano, se seu business for de investimento, por exemplo, e a carteira não render bem, a carteira rendeu 5% no ano. Aí ele vai almoçar com um colega, do colega rendeu 20%. Ele vai querer ir embora. Não importa se você ligou para ele muito ou não. E ele ainda vai embora desconfiando, achando que você quer sacanear ele, empurrar. Isso é a mentalidade quase que infantil da nossa cabeça. É assim que funciona. Então a primeira missão que vocês têm é conseguir gerar visão macro para o cliente. E a primeira coisa que você tem que fazer é fazer ele entender que o setor financeiro de investimento é um setor imaturo, que ele não vai ter base de comparação para questionar, que ele não precisa aprender a investir. Preste atenção nisso, gente. Existe um grande erro no mercado querendo falar para as pessoas que ela tem que aprender a investir. Investir é complexo pra caramba, né? Imagina se você tivesse que aprender mecânica para dirigir. Então investir é complexo. As pessoas não têm que aprender a investir. O que ela deveria saber? Quanto tem que render. E esse é o ponto principal dessa visão macro que você não encontra em outro lugar. Por que eu falo que o Walker é a ferramenta mais poderosa hoje do país? Porque ele consegue falar com precisão quanto o patrimônio precisa render ao ano acima da inflação para você alcançar não um objetivo, mas tudo que você quer na sua vida. Porque o correto deveria ser, fulano, não importa se você me respondeu 10 perguntas e deu que você tem um perfil conservador. A gente mora no Brasil, todo mundo vai ter perfil conservador. A gente quer ser agressivo pro ganho. A gente não aguenta a volatilidade para baixo. Então nós não somos agressivos. Mas a pergunta deveria ser: você está preparado ou não para ter um perfil mais agressivo porque você não tem o patrimônio, você não tem a renda, as sobras suficientes para ter a casa de 1 milhão, a independência financeira de 20 mil reais, viagem, vestuário, aniversário, presentes, joias, relógios, os carros. Você não tem patrimônio nem sobra para isso. Precisa compensar com juros. Então, toda vez que você tiver essa habilidade de fazer a pessoa entender de forma macro as coisas, que investir é uma mera ferramenta de multiplicação. Então, quando é que você usa uma ferramenta sem entendê-la, o que vai acontecer? Você vai virar escravo dela. Então, as pessoas hoje elas são escravos da carteira de investimento, de um seguro, de uma previdência. Por quê? Porque ela não tem um projeto de vida para se apaixonar. Então, ela não entende que são só meios. Vira o fim. E a missão do Walker, a sua missão, é mostrar para ele que não, investir nada mais é do que um meio de você multiplicar a sua sobra, seu patrimônio. A gente tem que entender, se a gente vai usar a ferramenta, quanto de energia a gente precisa dela, quanto tem que render? Ah, não sei. Aí nem você profissional, nem o cliente sabe quanto que render. Você é corretor de seguros, nem você sabe o tamanho da proteção ideal que você tem que fazer para o seu cliente e qual que é o máximo que ele poderia gastar para não desequilibrar o projeto, nem ele. Ele chega e fala, ah, eu quero 1 milhão. Mas por que você quer 1 milhão? Então, o outro ponto importantíssimo que a gente tem que entender, que é mais uma vez um dos conceitos do Walker, gente, assim, é, por isso que eu falo, essa ferramenta ela tem 10 anos de experiência, know-how, de erros e acertos, de inúmeros e inúmeros planejamentos patrimoniais, para saber o que funciona. Está na mão de vocês isso aí, aproveitem, tá? Então, você não tem que aprender a investir. O que as pessoas deveriam que saber, quanto tem que render. Mas ela só vai saber quanto tem que render ou quanto tem que sobrar se ela descobrir uma coisa: quanto custa a vida que eu quero viver. Então, o segredo de uma educação financeira, o segredo das pessoas se apaixonarem, se terem prazer no guardar, te ver como parceiro e não como apenas um assessor ali que quer empurrar investimento, alguma coisa do tipo, é o quê? Ele saber quanto custa a vida que ele quer viver. Porque a gente não quer 1 milhão, a gente quer gastar 1 milhão. Então, alguém que fala para você que quer um seguro de 1 milhão, ele não quer um seguro de 1 milhão. Ele quer, na morte dele, proporcionar algo para alguém. Então a nossa missão é, não, mas esquece o valor. O que que você quer proporcionar? Então esquece quanto dinheiro você quer ter na sua vida. Eu quero 10 milhões. Para quê? Você não quer 10 milhões, você quer uma vida. E quanto custa essa vida? Se a gente for somar tudo que você quer na sua vida. Então esse é o conceito principal, é o coração do Walker, que é o método One Value, que ele calcula quanto custa essa vida que você quer viver. Tudo. Da independência financeira, carros, viagem, vestuário, aniversário, presentes, joias, relógio, procedimento estético, você pode colocar tudo. E ele consolida tudo em um único número. Tá? E aí, desse número, sim, as respostas vão começar a vir. E se o cliente estiver apaixonado por esse número, vai ser muito mais fácil ele entender que uma carteira tem que render, às vezes, inflação mais 7, inflação mais 8,
que é uma rentabilidade talvez hoje no Brasil na renda fixa não tão difícil, mas seria um perfil mais moderado agressivo. Dele entender que ele precisa contratar 500, 600, 700 mil de seguro, mas que não deveria gastar mais de R$ 800, ou que ele deveria fazer uma previdência, que é a maior arma tributária que tem no valor X. Então o algoritmo ele vai dar isso tudo para vocês para facilitar. A decisão final sempre vai ser de vocês como cliente, tá? Então lembrem disso, visão macro. Precisa fazer o cliente entender aonde ele está nesse setor, né? Nessa loucura toda que é esse mundo financeiro, que ele está no lugar de um setor subdesenvolvido, que existe uma grande tendência dele tomar decisões de forma aleatória, sem saber para onde ir, porque ele não sabe ao fundo a vida que ele quer viver. Então, enquanto ele não souber para que ele está usando as ferramentas, ele vai virar escravo das ferramentas. E dificilmente ele vai conseguir ter um relacionamento com você de verdade. Vai ser sempre um relacionamento vítima e culpado, vítima e culpado. Então, para você ter um relacionamento duradouro, para você conseguir indicações, para o cliente contratar de uma forma muito mais leve os seus produtos e seus serviços, ele precisa de um planejamento financeiro macro, que gere respostas. Quanto custa a vida que eu quero viver? Quanto tem que render? Quanto tem que sobrar? E isso é o que o Walker faz. Então a gente construiu uma ferramenta poderosíssima para você ter nas suas mãos e deixar o robô fazer a parte complexa, para você ter liberdade de gerar essa autoridade com o cliente, saber o que falar com ele e conversar com ele, para ele te ver como parceiro, chegar, fulano, eu estou aqui como parceiro. Eu não estou aqui para te empurrar nada, desse negócio de má fé. Toda profissão tem má fé, o negócio é o que você faz com ela. Eu estou aqui para te gerar respostas, ser parceiro. E se tudo der certo, tem algum problema você me indicar novos clientes para poderem participar dessa jornada também, à base de um planejamento financeiro patrimonial? Tá bom, gente? Eu queria deixar esse recado para vocês, que é super importante. E agora, nas próximas aulas, a gente vai na prática ali usar a ferramenta, tanto o aplicativo como o Advisor, para vocês verem como extrair da melhor forma cada etapa do preenchimento com o cliente, tá? O cliente consegue fazer tudo sozinho, mas é legal você às vezes marcar uma reunião com ele para orientá-lo. Ah, só completa aqui para você ter um número completo da vida dele. Esse número da vida, né, que a gente fala que é o coração do Walker One Value, que é esse método. Então, e cada etapa do preenchimento tem como você falar alguma coisa para gerar um carinho ali, para gerar essa autoridade e ele te ver como um parceiro cada vez mais. Esse vai ser o segredo do seu sucesso financeiro. Esse vai ser o segredo da sua profissão. Você conseguir gerar autoridade. Não é ser grosso. Você não precisa ser grossa com a pessoa para gerar autoridade. Para se sentir confortável e falar, fulano, eu concordo com você, eu entendi o que você falou, mas você está errado. Sem medo, entendeu? Mas para isso você precisa gerar respostas. Tá bom? Um abraço, até a próxima aula.